Se você já ouviu falarem mal do pastor Mirim, o Miguel, o missionário Miguel, se você já ouviu falarem mal dele, que ele não faz nada, que ele não faz milagre, todo mundo mentiu para você. Porque sim, ele faz milagre e eu vou provar nesse vídeo que ele fez um milagre. Porque nesse momento eu estou olhando aqui para uma matéria que diz que o pastor Mirim foi proibido de pregar nas igrejas por tempo indeterminado. O Conselho Tutelar afirmou que o jovem deverá ficar afastado das redes sociais e retornar às aulas presenciais na escola, além de ter os eventos marcados cancelados. Isso é um milagre. Aí você me pergunta, como assim isso é um milagre? Sim, ele fez o Conselho Tutelar trabalhar. Milagre! Yes! Sim, ele fez um milagre. Olha só, o pastor Mirim foi proibido de pregar, na verdade não foi proibido de pregar, né? Ele foi proibido de postar nas redes sociais e vai ter que voltar para a escola. Que maravilha, coisa boa. Então quer dizer, sim, ele fez um milagre. Conselho Tutelar está trabalhando, olha que coisa boa. A única coisa que eu só não concordo muito é querer censurar a rede social dele, querer proibir ele de postar as coisas. Isso aí eu já acho que é um pouco abusivo, mas de qualquer forma, aqui diz que, segundo as informações do portal Assembleianos de Valor divulgados na terça-feira, a Érica e o pastor Marcinho Silva, os pais do menino, se reuniram com o órgão competente e tomaram a decisão que é resultado das repercussões negativas. Então quer dizer que os pais dele, né, os pais do menino, chegaram a esse consenso aí, a esse acordo, e ele vai ter que voltar para a escola, vai ter que parar de pregar, vai ter que parar de postar nas igrejas, porque, bom, eu nem comentei tanto sobre esse caso, tinha muita gente falando, porque eu acho que religião, cada um tem a sua. Eu não sou, é como falam, né, que a gente não discute religião, cada um tem a sua religião, acha o que é certo, enfim, uma religião. Eu acho que muitas pessoas até têm esse fanatismo religioso, não, porque a minha religião é a certa, não, porque o evangélico é o certo, não, é o católico, não, é o budista, o islã, é isso e aquilo. E fica esse negócio de falar, não, porque quem não segue a minha religião vai pro inferno. Olha, se você não segue isso, você vai pro inferno. Eu não discuto isso, porque cada um tem a sua fé. Aí quando você vê Deus fica em segundo plano. Fica essa discussão, aí quando você vê, ninguém fala de Deus acaba virando segundo plano, sabe? Eu não acho que Deus está em religião nenhuma. Ele está com todos nós que acreditam e querem ser abençoados, sabe? E querem, enfim, seguir Deus. Você não precisa ser ali firme igual... firme não. Você não precisa ser adepto àquela religião e aquilo que eles falarem é isso e o mundo tá errado. Eu não acho que isso é tão correto, né? Igual tem algumas religiões aí que se você entrou, né, naquela religião, você nem pode ter amigos fora da religião, né? Para os mais inteligentes, vocês sabem do que eu tô falando. Inclusive, eu já perdi um amigo por causa de religião, porque ele entrou nessa religião, né? E acabou que faz, sei lá, uns 2 anos já que ele não manda uma mensagem depois que ele... Enfim, esse não é o tema do vídeo, mas de qualquer forma, né? Eu gosto de falar um pouco mais da vida para vocês. Então aqui, porque assim, o que aconteceu? Ele começou a falar muitas coisas que, sabe, foi difícil de assimilar, de acreditar, então fizeram piadas, não, porque eu curei o câncer da mulher, rasgou os papéis da moça, que falou, você não tem mais câncer, rasgou o papel. Depois a gente foi descobrir que, na verdade, esse papel, a moça que ele foi falar com ela, na verdade, a moça, ela disse que aquele papel ele escreveu o nome da doença, enfim, ele escreveu as coisas no papel e foi esse papel que ele rasgou, não foram os laudos médicos que ele rasgou.
sabe? Enfim, e que ela ainda está em tratamento, enfim, sabe? Porque aí você vê as entrevistas, porque eu nasci sem falar e comecei a falar do nada, aí com 3 anos eu já comecei a pregar isso e aquilo, sabe? Então assim, não tô falando que é mentira, não, é mentira, mas a gente fala que é um pouco difícil a gente acreditar nisso. Não sei, cara, eu não gosto, eu não fico nem pensando muito nisso, sabe? Porque é um assunto meio difícil, meio complexo. Eu acredito que as pessoas que são da mesma religião, que são evangélicas, de repente podem não aceitar tanto, não, porque isso pode acontecer, não sei o que, enfim, acho que isso é da opinião de cada um. Mas assim, o fato é que ele fez esse milagre, né? O Conselho Tutelar, ele trabalhou, coisa boa, né? Fizeram ele trabalhar, enfim. Aí, na outra matéria, que ele também foi banido das redes, isso aí eu já não concordo. Aí ele disse depois, né? Ele falou, não, vou ser banido, eu vou dar um tempo, mas ele prometeu um retorno assustador, enfim. Aí tem pessoas que estão falando aí que isso é coisa do demônio, né? Tem gente que fala, não, isso aí é o demônio que está impedindo ele de pregar, enfim, aí é da crença de cada um mesmo, sabe? E, enfim, o pastor Mirim, ele acabou tá passando por isso, né? Aí tem às vezes pessoas que falam que é tribulação, que é o inimigo, enfim, sabe? Cada um é cada um e tá tudo certo, né? Tem gente que tá caçoando dele, sabe? Enfim, pode ser, assim, não incrimino tanto quem esteja fazendo piada com ele, mas eu acho que você não deve brincar com Deus, com Jesus, sabe? Isso aí você não deve fazer piada com ninguém. Assim como quem é da religião budista, você não deve fazer piada com Buda, você não deve fazer piada com nenhuma, como é que fala? Com nenhum Deus de nenhuma religião, sabe? Mas eu só acredito em Deus, para mim o resto não existe. Mas eu acredito em Buda, o resto não existe. Eu acredito, sei lá, em imagens. Tá tudo certo, cara. Cada um acredita no que quer. Ninguém aqui tá para julgar ninguém. Né? Deus é quem julga, né? Assim que falam. Então esse é um assunto que eu acho bem delicado tratar, por isso que eu ainda não tinha me pronunciado quanto a isso. Mas não tem como falar que aconteceu um milagre, não é mesmo? O Conselho Tutelar decidiu trabalhar. Eu nem sei qual foi a última vez que a gente viu um Conselho Tutelar indo lá e resolvendo alguma coisa. Não, o Conselho Tutelar foi lá, fez isso e pronto, e deu um jeito. O que a gente vê aí é um monte de mãe, de pai, principalmente mãe e pai jovens aí, tendo filho e largando os filhos aí com mãe, com isso e com aquilo. E aí o Conselho Tutelar não vai no meio dos pancadão aí ver filho de funkeiro, ver filho e filha de quem tá na putaria e larga os filhos lá, fica aí, deixa os filhos em casa, vamos pra putaria. Sabe, a gente não vê o Conselho Tutelar fazendo isso. A gente só vê, enfim, a gente quase não vê, né? Então é por isso que eu já comecei o vídeo falando, isso é um milagre. Ver o pastor Mirim ver ele fazer um milagre foi sensacional, não foi? Vem aqui, ó. Ele de 14 anos, conhecido como missionário mirim, foi proibido pelo Conselho Tutelar de pregar nas igrejas, viajar e usar as redes sociais por tempo indeterminado. Na tarde de quarta-feira, ele fez uma publicação no Instagram afirmando que o seu retorno será assustador. Deixa eu ver aqui mais o resto da matéria. Eu acho que esse site ali você tem que assinar para ver. Não estou conseguindo ver por enquanto. Aí tem aqui, ó, a informação de afastamento da rotina de pregações foi confirmada pelo Globo junto ao pastor da Igreja Assembleia de Deus Avivamento Profético, a qual o jovem frequenta. Com a nova rotina, ele retornará às aulas presenciais, uma vez que antes ele estudava de forma online. Aí, de acordo com o pastor Márcio Silva, a medida será respeitada pela igreja para preservar a imagem do adolescente, sabe? Aí vem o pessoal falar, eu com 13, 14 anos, eu tava jogando videogame, eu tava, enfim...
eu tava saindo, sabe? Enfim, acho que cada um é cada um tem a sua vida. Se ele com 14 anos tá pregando, tá tudo certo pra ele, beleza e tal. O fato é que realmente um milagre foi operado. Eu vou te falar, cara. Às vezes eu vejo os vídeos aí do pessoal falando, tem um pessoal fazendo piada aí, porque ele tá enganando todo mundo, sabe? O Miguel, ele tá enganando todo mundo, ele só quer dinheiro, porque realmente foi foda, cara. A gente vê ele fazendo postagem no Instagram, mostrando os dentes, e olha meus dentes. Consegui arrumar, consegui clarear os dentes e tal. Enfim, sabe? Mas aí de repente o dinheiro veio dos pais, sabe? Isso não foi falado, então não tô afirmando nada também, sabe? De repente os pais têm boas condições, ninguém falou dos pais aqui, pelo menos eu não vi se os pais têm dinheiro, têm condições, sabe? Mas enfim, de qualquer forma os pais acabaram concordando, como eu falei, acabaram entrando nesse acordo aí de dar uma afastada de rede social, dele voltar às aulas presenciais. Agora, você imagina o que vai rolar na sala de aula com ele? Meu, ele vai ser muito zoado, cara. Ele vai ser muito zoado por isso. Modéstia à parte, eu acho que ele vai ser zoado demais. Ele vai ser alastrado demais, né? Porque modéstia à parte, se fosse eu acho que até eu faria uma zoeira, né? Acho que todo mundo aqui teve a fase da adolescência, onde era zoeira, brincadeira, 14 anos, ainda 14, 15 anos, onde no mundo de hoje você já é mãe e você já é pai, né? Mas para quem é aí da década de 80, 90, nessa época a gente ainda... Eu sou de 89, né? Eu tenho 36, então nessa época a gente, era jogar coisa na rua, brincar na rua, sabe? A gente não tinha essa mentalidade de putaria igual tem hoje, sabe? Brincava de taco, esconde-esconde, enfim, jogava bola na rua. Já arranquei vários tampão do dedão do pé jogando bola na rua, descalço, isso acontece, né? Agora, hoje já não é mais assim. Enfim, na nossa época era totalmente diferente. Você perdia o BV, fala BV ainda hoje em dia, que é o Boca Virgem, se perdia BV com 13, 14 anos, 15, 16, sabe? Enfim. Aí eu fui, acho que... A primeira menina que eu beijei na minha vida, eu tinha uns 17 anos, eu acho, 16, 17 anos mais ou menos. Foi na escola, né? A escola é a grande balada, falam, né? Eu acho que eu tinha 16 anos mais ou menos, quando eu fui beijar a primeira vez. Então, naquela época era assim, 13, 14, 15, sabe? 16 anos. Você demorava realmente pra você entender essa coisa que hoje em dia é 16 anos. Como assim? 16 anos você é virgem? Isso é um absurdo! 17 anos você é virgem? Não, o que é isso? Vamos te ajeitar alguém que vai estourar seu cabaço aí, que vai te descabaçar, não é assim que fala? Ou falavam antigamente, né? Não, homem, mulher virgem aos 16 anos não pode ser, isso é impossível. Pois é, 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, isso aí era super comum, né? Mas hoje a gente tá na putaria, enfim. É isso, não é mesmo? Um milagre foi operado, esse é o foco desse vídeo. Eu te espero no próximo vídeo. Se você não se inscreveu, acho que foi uma conversa mais descontraída, né? Porque eu não sou muito... Acho que eu até passei isso para vocês que estão me assistindo. Eu não costumo ficar muito à vontade quando eu falo sobre religiões, sabe? Porque, enfim, cada um tem a sua. A gente não pode criticar isso, nem criticar aquilo. É um assunto que eu acho, na minha opinião, eu acho um assunto delicado, quando você fala de religião, essas coisas. Mas, enfim, o foco foi esse, foi falar que o milagre foi operado realmente, o Conselho Tutelar trabalhou. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal e eu te espero no próximo vídeo e fui!